Eu estou aqui no estúdio, doutora Daiane Andrade, advogada. Ela vai falar sobre o que a Justiça, né? A Justiça ampliou agora, sim, digamos, o esforço, abrindo espaço para que as pessoas viciadas em jogos, inclusive bets, né? A chamada ludopatia, possam contar com a Justiça. A Justiça ampliou a proteção, né? Inclusive responsabilizando plataformas de apostas. E doutora Daiane vai falar como o consumidor pode defender. Antes de tudo, tudo bem com você? Boa tarde, bem-vinda aqui. Como é Obrigada. Que vai? É um assunto que está muito sendo falado e não é à toa, né, doutora Daiane? Realmente. A gente tem visto um aumento grande de pessoas sofrendo, né, com a ludopatia. Que é um vício, a pessoa não consegue parar. Como é que a pessoa que tem esse tipo de vício, né, pode contar com a Justiça? Diga aí. Certo. Primeiro, ela tem que provar que existe esse termo, ludopata, eu estou criando? Sim, existe, né? O ludopata, como é que ele prova que é ludopata para contar com o apoio e a proteção da Justiça? Pronto. Esse ponto que você tocou é muito importante, né, para falar da identificação desse transtorno. A ludopatia é um transtorno de jogo, um transtorno comportamental, em que as pessoas que sofrem desses transtornos, elas não conseguem bloquear, né, o impulso de jogar, mesmo com perdas significativas, mesmo que essas perdas acabem atingindo a saúde financeira do indivíduo e da família, eles não conseguem parar. É um transtorno, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Certo. Então, inicialmente, é preciso relatórios médicos que atestem o diagnóstico de ludopatia. E esse diagnóstico ele é importante para a Justiça, porque a partir do momento em que o indivíduo ele é reconhecido, né, como uma pessoa que sofre desse transtorno, ele é considerado hipervulnerável para a Justiça. A aposta, ela é uma relação de consumo, então já puxa a incidência do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Dentro do consumidor, né, da relação de consumo, em que a gente já sabe que o consumidor ele é vulnerável, quando esse consumidor ainda sofre desse transtorno da ludopatia, ele passa a ser visto com uma hipervulnerabilidade, porque ele tem a sua situação, o seu contexto atual ainda mais fragilizado. Porque envolve também, né, famílias, né, destrói famílias, a vida de famílias e tudo mais. Agora, então, pelo que eu estou entendendo, a pessoa que tem esse vício tem que provar que é viciado, porque é um vício. A ludopatia é um vício igual um alcoolista, igual uma pessoa viciada em droga. Sim. É uma pessoa que realmente precisa de tratamento. Então, tem que ter um laudo para que procure a Justiça, que comprove isso. E, a partir disso, o que acontece? Pronto. Que tipo de proteção essa pessoa pode ter da Justiça? A partir do momento, desde 2023, com a regulamentação da Lei 14.790, as plataformas de apostas, as bets, elas precisam cumprir alguns regramentos importantes nessa relação. Sim. Então, o incentivo ao jogo responsável, limites, monitoramento dos seus usuários. Então, a partir do momento em que a plataforma percebe que aquele usuário ele está jogando de forma irresponsável, tendo perdas e gastos financeiros excessivos e não age de maneira a proteger esse indivíduo com a autoexclusão, com a limitação de jogo, ao contrário, incentiva que esse indivíduo continue jogando, ela está ferindo o Código de Defesa do Consumidor e pode sofrer uma ação. Por outro lado, o apostador que está sofrendo com a ludopatia, que não conseguiu controlar o impulso, ele pode, por exemplo, comprovar através de laudos que ele sofre desse transtorno, juntar os prints, o histórico da conta da plataforma, o histórico bancário, para demonstrar que ele não teve a proteção que lhe era devida, nem pela plataforma, e também é importante, Casemiro, fazer uma ressalva em relação aos influenciadores que fazem a propaganda das bets, que eles também podem responder solidariamente. Se eles fazem uma propaganda enganosa, que promete um ganho, né? Jogue que você vai ter esse ganho garantido, ou eles não informam nas suas propagandas que aquele tipo de publicidade ela é patrocinada pela Bet, eles podem também responder solidariamente. E essa resposta vem de que maneira? Você vai entrar com ação, né, para pedir a restituição dos valores gastos na plataforma e até um dano moral.
A gente está percebendo que a jurisprudência do país acerca desse assunto, ela está em formação. É um assunto novo, muito delicado, e que a gente vem percebendo, né, os danos causados pelas bets muito recentemente, com pessoas que precisam se afastar do trabalho por incapacidade, separações e divórcios causados por pessoas que estão sofrendo de ludopatia, desespero financeiro. Então, a jurisprudência vem buscando entender essa situação e aplicar medidas mais rigorosas para as plataformas. Tem pessoas que são demitidas, né? Eu estou vendo muitas. Aqui, por exemplo, cadê? Eu até peguei esse dado. No Rio Grande do Sul, uma assistente de vendas foi dispensada por justa causa após se apropriar de R$ 53.600 da empresa e usar os valores em jogos. Na Justiça do Trabalho, alegou sofrer de ludopatia e sustentou que a demissão teria sido discriminatória. A penalidade, porém, foi mantida. Como é que é esse caso? Porque, assim, o fato da pessoa sofrer do transtorno da ludopatia não tira a autonomia dela. Então, a Justiça ela vai analisar caso a caso e verificar havia realmente comprovação do transtorno e, por outro lado, em relação às plataformas, foram tomadas todas as medidas cabíveis por ela para evitar que esse apostador, essa apostadora, jogasse de forma irresponsável. Se, por um acaso, ficar demonstrado que a plataforma ela cumpriu todas as medidas legais, aí, nesse caso, não haveria punição. Estou vendo outro caso aqui. Em São Paulo, um auxiliar de escritório também tentou afastar a justa causa depois de ser flagrada fazendo apostas online pelo celular durante o expediente, incentivando colegas a jogar. A Justiça entendeu que a conduta configurou mau procedimento. Você tem atendido casos assim? A gente tem atendido casos assim, ou que indiretamente a gente depois descobre que se trata de um caso de aposta irresponsável, por exemplo, idosos que procuram um escritório porque não estão compreendendo os seus gastos bancários. Depois, quando a gente vai investigar os documentos, a gente percebe que o familiar estava utilizando, por exemplo, o cartão de crédito do avô, do pai, para realizar jogos em plataformas. A gente vem percebendo o aumento disso em adolescentes, inclusive. Adolescentes. Isso, exatamente. Agora, no caso da pessoa que tem justa causa sempre nesse caso? Nem sempre. E já existiram casos de que a justa causa, depois ela teve que ser revista, tendo em vista que ficou comprovado que aquela pessoa não estava respondendo pelas suas atitudes de forma plena por causa do transtorno. Mas tudo depende de comprovação. E existe, assim, uma problemática, porque muitas pessoas que sofrem desse transtorno têm vergonha em assumir, em abrir para a família. Então, normalmente, quando a família descobre, é porque o estrago já foi feito. Ou houve uma demissão, ou o número de empréstimos que aumentaram, e aí a depressão, e assim, nesse momento que a família normalmente interage. Tem uma mensagem aqui. Boa tarde, me chamo Edenilton e moro no Ibuí. Gostaria de fazer uma observação sobre o tema das bets, tá? Além de discutir os direitos dos viciados em apostas, acho importante combater as causas do problema. As bets clandestinas facilitam o acesso dos apostadores e muitas vezes agiotas se aproveitam da situação, oferecendo dinheiro a juros abusivos e fazendo cobranças intimidatórias. É verdade isso? Você tem... Verdade. Né? Não, com certeza. Pessoas endividadas, super endividadas, começam o endividamento através de instituições bancárias legais, acabam perdendo a margem e vão buscar a ilegalidade. Então, através de agiotas, e assim vão se afundando. Tem muitos casos desse tipo. E ele fala assim, na minha opinião, o governo deveria reforçar a fiscalização contra as bets ilegais e a agiotagem. Além disso, poderia estabelecer um limite mensal de perdas para cada apostador proporcional à sua renda. Para isso funcionar, seria importante centralizar por CPF as informações de perdas em todas as plataformas autorizadas, impedindo que a pessoa contorne o limite apostando em diferentes sites. Gostaria de saber a opinião da advogada sobre essas propostas e se elas seriam juridicamente viáveis. São propostas importantíssimas. Inclusive, essa é uma obrigação da plataforma. Então, por exemplo, a plataforma ela precisa monitorar o perfil dos seus usuários. Se um usuário que recebe 30 mil, ele tem uma perda financeira de R$2.000, para ele não é uma perda significativa. Mas uma pessoa, um apostador que recebe um salário mínimo
e ela tem perdas, né, de R$1.000, R$2.000, estão impactando diretamente na saúde financeira dela. E a plataforma precisa estar atenta a esses perfis, fazer o monitoramento, porque ela pode ser responsabilizada. A Anônima fala, meu irmão foi demitido da empresa porque o chefe soube que ele era viciado em bets, mas esse vício não atrapalhava o trabalho dele. Isso é correto? Não. Se de fato, né, aconteceu nesses termos, o vício em apostas não atrapalhava diretamente o trabalho, é uma dispensa discriminatória. Cabe buscar a Justiça do Trabalho para reaver seus direitos. Tem pergunta querendo saber o seguinte, de que maneira pode-se reaver o dinheiro perdido nas apostas das bets, caso fique comprovado que a pessoa que perdeu toda essa grana seria vítima da ludopatia? Pronto. Através de uma ação judicial em que fique demonstrada o diagnóstico de ludopatia, as provas de que a plataforma não respeitou o regramento necessário, a legislação consumerista, o seu dever de monitoramento. Nesse caso, cabe dano moral e material para a restituição dos valores gastos. Eu queria entrar no seu trabalho, Daiane, como é que é? Você já teve sucesso em casos desse tipo, por exemplo, aqui? Me conte aí, para a gente até dar um alento aí a essa pessoa, né? Claro que essas pessoas devem procurar um tratamento psicológico, a gente sabe disso, né? O laudo tem que ser dado por um psiquiatra. É melhor que seja por um psiquiatra ou um outro médico que consiga diagnosticar. A gente tem tido sucesso em alguns casos, mas, como eu disse, esse entendimento está sendo formado agora. Então, existem, por exemplo, situações em que a justiça não entende, normalmente no primeiro grau, de que é de fato o dever da plataforma restituir, mas é um entendimento que está sendo pulverizado pelo Brasil. Então, assim, a gente tem muitos casos ligados aos jogadores que sofrem com ludopatia, com superendividamento também, que é uma lei que já está em voga e que a gente consegue demonstrar também a responsabilidade das instituições financeiras com empréstimos sucessivos, sendo que o perfil daquela pessoa não se encaixaria nessa situação. Na verdade, essa questão das bets começou a ser tratada, inclusive pelos órgãos responsáveis, um pouco tarde. Isso. Né? A gente viu que há muito tempo as bets estão aí, incentivando a ludopatia, que não é só vício em bets, é bom que se diga. A ludopatia vício em jogo, isso, de forma... cassino. E bet hoje é um cassino, eu tenho aqui um cassino na minha mão. Você tem a mão, não é verdade? É verdade. A gente fala muito das bets porque existe a facilidade do acesso. Né? Antigamente, para você fazer um jogo, você tinha que sair da sua casa, pegar uma fila. Hoje em dia, com o celular, o Pix, né, a gente percebe que a facilidade impulsionou, está diretamente ligada com o aumento de jogadores viciados em apostas. Tem aqui um depoimento. Boa, em relação à ludopatia, tem um familiar que teve que vender uma casa no valor de R$350 mil para pagar contas com agiotas. Isso tem uns 5 anos. Tem prazo para uma possível ação, doutora Daiane? Ele pergunta. Nossa, sim. Rapaz. 5 anos é um prazo que já passou. A gente pede que seja pelo menos nos últimos 5 anos. Então, tem que ter esse cuidado com a prescrição. Imagine vender uma casa no valor de R$350 mil para pagar contas com agiotas. E é interessante porque o perfil de apostadores, né, que com dificuldade em parar, ele é muito diverso. Existem pessoas que têm uma renda, né, uma baixa renda, e tem pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. Então, assim, de fato, atingem diversas pessoas. Não, minha gente, é bom destacar que eu já conversei com psicólogos sobre isso também, e a senhora sabe disso. Pessoas chegam realmente ao fundo do poço e a ponto de tirarem a própria vida, né? Muitos casos de suicídio. Tem casos conhecidos aqui na Bahia, em todo o Brasil. Inclusive, outro dia eu conversei com uma psicóloga, Juliana Bittencourt, se não me engano, não é isso, Cris? E ela falando que ela atendeu um garoto de 13 anos que já era viciado em bet. Muda alguma coisa essa coisa da idade do ponto de vista jurídico? Sim. É terminantemente proibido o acesso de crianças e adolescentes a esse tipo de plataforma, a propagandas
Então, assim, o cuidado, por exemplo, com alguns canais de comunicação que diziam antigamente, né, ser direcionados ao público infantil e faziam esse tipo de propaganda. Então, hoje, o monitoramento e a justiça ela é muito mais rigorosa para proteger as crianças que são hipervulneráveis, né? Crianças e adolescentes nesse sentido. Tem áudio aqui, vamos ver se é para você, para a senhora. Vamos ver. Cadê eles aí? O áudio? Deixa eu ver aqui. Não? Ah, desculpa. Tenta aqui. Estou conversando com a doutora Daiane Andrade, advogada, falando sobre ampliação da justiça na proteção às pessoas que são viciadas, no caso, em jogos e, inclusive não, principalmente atualmente, porque como se fala, da vez são as bets, né? E muita gente, como eu falei agora há pouco, tem a ludopatia, é ludopata, que é o termo é esse. Conseguiu? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, porque eu abro espaço para o ouvinte. Eu gosto muito de saber o que o ouvinte quer, qual a dúvida que ele quer tirar, enfim. Vamos lá. Agora eu que me perdi aqui. Pronto, vamos lá. Pela entrevista, você está indo muito bem. Mãe, aqui é Duda. Parabéns pela entrevista. Te amo. Também. Meu Deus. Eu vou repetir. Meus filhos. Então pronto, olha que bacana, vamos lá. Mãe, aqui é Davi. Parabéns pela entrevista, você está indo muito bem. Mãe, aqui é Duda. Parabéns pela entrevista. Te amo. Que legal, que bacana. Pronto, então eu vou explorar seu lado materno. Como é que você cria os filhos para evitar que eles caiam? Aí eu vou, por exemplo, a tela, né? Sim. A tela, para criança, a gente sabe que muita gente impõe limites. E como a gente falou agora há pouco, a tela dá acesso a muita coisa, inclusive a Beth. Você já está Pois então, alertando os seus filhos? Essa é uma pauta. Duda aí? Maria Eduarda e Davi, Duda Pronto, e Davi. Um beijo para vocês, é tudo bonitinho, hein? É legal isso. Bem, esse assunto assim está sempre lá em casa porque eles têm, Davi tem 10 anos, Duda tem 12 e eles não têm celular. E existe essa discussão lá em casa porque eu entendo que quanto mais a gente retarda, né, o acesso a telas de forma plena, a gente vai esperando que eles ganhem maturidade para saber lidar com todos esses tipos de aplicativo, de propagandas, né? É um bombardeio de informações. Então, a gente está no processo lá em casa de ensinar a Duda como utilizar o WhatsApp, por exemplo, não compartilhar, localização, informações, cuidado com o que vai receber, não conversar com estranhos. E, em relação aos jogos, a gente também monitora horário, tempo, para entender que não pode ser de qualquer forma, né? Então, com criança, o cuidado é redobrado. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada.